Deus te abençoe. Trago aqui mais uma mensagem para você, para abençoar a sua vida, para que você seja edificado. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para desenvolver, temos que ter mais conhecimento, tem que estar exposto à palavra. A promessa de Deus é assim, ó, assim como a chuva cai sobre a terra e faz brotar a semente, assim a palavra de Deus não voltará vazia. Então eu espero que essa palavra não volte vazia. Então fica até o final, assista até o final, porque essa palavra vai falar no seu coração tremendamente. E que sua casa, toda a sua família, todos os seus sonhos sejam realizados, sua família seja abençoada e que a cada dia Deus possa acrescentar as bênçãos, que todas as bênçãos retidas do mundo espiritual sejam liberadas nesse momento na sua vida para a glória do nosso Deus. A Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. O que eu quero dizer com isso? Há uma certa confusão no meio das pessoas, porque elas acham que elas precisam cumprir muitas coisas. Por exemplo, no tempo do judeu, tinha a lei. Para nós que não somos judeus, né, somos gentios, o que é falado? Ó, parei de beber, por isso sou salvo. Parei de usar droga, por isso sou salvo. Não é verdade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o primeiro ponto é isso. Você não é salvo porque você parou de beber, parou de fumar, parou de fazer qualquer outra coisa, parou de cometer qualquer pecado. Não é verdade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, não é nenhuma atitude nossa que traz a salvação. É um presente de Deus. Agora, qual a atitude que requer de nós? A nossa fé. Crer que Deus é o único e suficiente Salvador, crer que Jesus veio, tá, para nos salvar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que é importante o que está escrito em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí vem a dúvida. Então quer dizer que eu posso beber, fumar, usar droga, mentir, matar, adulterar? Eu posso cometer tudo isso então que eu sou salvo a mesma coisa? Não, também não é assim. É importante você entender a diferença. Para a salvação, você precisa crer. Agora, aquele que crê, Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. Se você crê, você tomou uma decisão, uma atitude. Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e me siga. Então, primeira coisa, negar a sua vontade própria. Tomar cada dia a cruz. É você cumprir o seu chamado, cumprir o propósito de Deus para sua vida. E aí você vai seguir. Porque aqui o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios está escrito assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Já viu quando alguém diz assim, pelo fruto se conhece as árvores? João Batista falou assim, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, andar em novidade de vida. Romanos, Paulo fala em Romanos, quando você é salvo, você começa a andar em novidade de vida. Então a questão é assim, não é que eu não bebo bebida alcoólica, eu posso não beber, porque aquele que peca é escravo do pecado. Eu sou livre. Para a liberdade, Cristo me libertou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso serve para bebida, serve para fumar, né? Para o cigarro, serve para o adultério, serve para o assassinato, serve para a mentira, serve para a calúnia, serve para a difamação, serve para todas as obras da carne. Então é isso que nós temos que trabalhar. Paulo falou assim, antes eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que depois de pregar muitos eu não seja desqualificado. Então a cada dia nós vamos trabalhando para quê? Para praticar as boas obras.
Efésios, Paulo escrevendo nos Efésios, fala assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, agora não roube mais, antes trabalhe e ajude os necessitados. Tá vendo? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de atitude. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho muita fé. Não é a quantidade de fé que está em questão. A questão é, em que você tem fé? Porque talvez você tenha fé na sua própria força. Talvez você tenha fé em um Deus pagão. E a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, que os deuses pagãos, a gente não deve nem lembrar, não deve nem citar, nem deve sair o nome deles da nossa boca. Eu não vou entrar em questão de deuses pagãos, mas eu quero lembrar que você tem um único Deus, um único verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que deu o próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho dele, Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é a palavra de Deus, é a bênção de Deus. Então, lembra disso, você não é salvo pelas boas obras. Não é nada que você praticou. Você é salvo pela fé. É isso que é importante. A partir do momento que você professa uma fé, que você falou que é salvo, que é filho de Deus, aí você precisa se esforçar para praticar as boas obras. Por que eu falei se esforçar? Porque em algum momento vamos tropeçar. Em algum momento vamos errar. Em algum momento vamos praticar um ato que vai ferir alguém ou que vai ferir o próprio Deus. Então, por isso que é importante, porque se fosse pela nossa maneira correta de viver, estaríamos perdendo a salvação e sendo salvo, perdendo a salvação e sendo salvo. E a gente não ia dar conta, como o povo antigo, confiando na lei, porque a lei trazia para eles a informação, o que era pecado. E a Bíblia falava assim, quem cometeu um pecado é culpado de todos. E maldito aquele que for pendurado numa cruz. Por isso Jesus veio, 100% homem, 100% Deus, e sujeitou, e morreu na cruz, levando a minha maldição e a sua maldição. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele levou na cruz a cédula de dívida que estava contra nós. Então, todo o poder da lei veio contra Jesus para salvar a minha vida e a sua vida. E agora, quem crê em Jesus tem a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que tem essa palavra de Paulo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, não é nada que você fizer. É um presente de Deus. Não vem de nenhuma obra, para que você não se glorie. Porque aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas aqui diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso que é tão importante você praticar as boas obras. Boas obras não é só ajudar os outros, não. Boas obras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Honra seu pai e sua mãe. Leia a Bíblia. Orai sem cessar. Andar na presença de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala das obras da carne. E a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se a gente trabalhar em cima de Gálatas 5, 22, nós não precisamos preocupar com mais nada. É só andar de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra entre no seu coração, transforme a sua vida. E que Deus libere a bênção na sua vida a cada dia e na sua família também, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.